Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Certo, amados? Então vamos para a nossa aula de hoje, do sábado, tá? Dia 23 de janeiro, aula de português. Certo, pessoal? Então vamos para a correção do nosso exercício da aula passada, tá bom? Então, na página 223, vamos iniciar aí com o primeiro, que tem o trecho aí. Para quem quer iniciar esse processo sozinho, uma sugestão é fazer uma lista de coisas que gosta e outra de coisas de que não gosta. Escreva você mesmo. Escreva sobre quem você é e sua trajetória de vida, explicando com que se identifica ou não. Colocar no papel pode ajudá-lo a visualizar o seu perfil no mundo. Na letra A, ele pergunta: que pronome foi omitido na palavra? Uma sugestão é fazer uma lista de coisas de que gosta e outra de coisas de que não gosta. Então, o pronome que foi omitido daí, que foi retirado, que não foi colocado, foi o pronome você. Quando ele diz assim, uma sugestão é fazer uma lista de coisas de que você gosta e de coisas que você não gosta, tá? Então, foi omitida o pronome você. Na letra B, como você conseguiu identificar esse pronome? Normalmente pelo verbo, pela forma verbal, né? O gosta. Dá pra gente perceber por ele. A letra C. Reescreva a última frase desse trecho substituindo a forma pronominal lo, tá? Então, a última frase do texto, ele diz assim: colocar no papel pode ajudá-la a visualizar seu perfil no mundo. Então, eu posso só colocar no papel pode ajudar você a visualizar o seu perfil no mundo, tá? Então, tirei o lo, coloquei você e a frase continuou com o mesmo sentido. Agora, a letra D. Entre as duas formas verbais de emprego do pronome, qual você normalmente usa em atos de comunicação no cotidiano, no dia a dia? Qual que você mais usa? É esse daí, colocar no papel pode ajudar você a visualizar, ou colocar no papel pode ajudá-lo a visualizar? É uma resposta pessoal, mas normalmente a gente utiliza mais a parte informal, né? Pode ajudar você a visualizar, que é essa segunda parte que nós mesmos escrevemos. O segundo tem um trecho aí. O senhor viveu isso na sua época? Eu, particularmente, não. Desde muito cedo eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei cursar filosofia, mas a única opção que havia nessa área era dar aulas e eu não queria ficar limitada apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidade de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. A letra A ele pede, né? Transcreva os pronomes do caso reto e do caso oblíquo que estão nesse trecho. Do caso reto aí tem 4 eu. O eu, pronome pessoal do caso reto na primeira pessoa. Eu. E do pronome oblíquo nós temos o me, que é a primeira pessoa do pronome do caso oblíquo, caso reto. Do caso oblíquo, a primeira pessoa do pronome do caso oblíquo. E na letra B ele pergunta: considerando a extensão da resposta dada à pergunta, o senhor viveu isso na sua época? Seria possível suprimir em alguma das frases o pronome que se repete por 4 vezes? Daria para tirar esse eu que se repete aí? Isso aí é mais pessoal, dá ou não dá, tá bom? O terceiro tem outro trecho, porque para alguns é mais fácil fazer essa escolha do que para outros. O que tem mais facilidade no processo são os que já têm autoconhecimento, pois se a pessoa não se conhece, fica difícil decidir sobre algo. Ter o apoio de familiares ajuda bastante, pois eles podem fazer perguntas para ajudar o jovem a pensar no que fazer. A letra A. Reescreva a frase. Se a pessoa não se conhece, substituindo o pronome oblíquo destacado por outro da mesma pessoa do discurso. E a gente pode fazer a adaptação necessária. Se a pessoa não se conhece. Então, eu poderia colocar, se a pessoa não conhece a si, ou se a pessoa não conhece a si mesma, ou se a pessoa não conhece a si própria, tá? Então, podemos usar várias formas. A letra B, que diferença há entre o uso da palavra se na frase? Então, nós temos dois se aí na mesma frase. Se a pessoa não se conhece. Bem, gente, na primeira parte, o se
A palavra se é uma conjunção adverbial subordinada condicional. Tem com o mesmo sentido de caso. Ou seja, eu poderia substituir esse primeiro se pela palavra caso, tá? Caso a pessoa não se conheça, tá? E ela expressa uma condicionalidade. E no segundo caso, no segundo se, ele é um pronome pessoal oblíquo, ok? A letra C. Qual palavra antecede o pronome oblíquo se na frase? A palavra não, tá? Aí agora a gente vai dizer por que o se ele tá junto aí, nessa partezinha aí tem um não nele, tá? Agora, né, na aula de hoje a gente vai estudar sobre a questão da próclise, ênclise e mesóclise. Pois vamos lá. Aí a letra dele pergunta: quem são os heróis a quem se refere o lírico? Você concorda com essa ideia e por quê? Os heróis são os pais e as mães que trabalham para sustentar os filhos. Lá na história, na letra da música, ele diz que os heróis são os pais e as mães que trabalham para sustentar os filhos. As outras respostas são pessoais, tá? E a letra E, quais são as profissões dos heróis da sua casa, também é pessoal, ok? Terceiro, o rap é um gênero musical que tem na palavra cantada sua força para transmitir uma mensagem ao seu público. Releia a letra da canção, observe os recursos sonoros utilizados e responda. A primeira parte da letra da canção, como são formados pares de rima? Então, as rimas elas são tidas em ninguém, alguém, trabalhar lá, trabalhadores, protetores, superdoutor, super trocador, super produtor, ensinou, chegou, demorou, faz, traz, filho, gatilho, super trabalhador, amor e flor. Ok? Letra B. Como as rimas se organizam ao longo desse trecho? São paralelas ou alternadas? As rimas, elas são muitas vezes alternadas, com muitos versos adiante, e elas também são paralelas, seguidas uma da outra, tá? A distribuição dessas rimas, elas não seguem um padrão, elas não têm padronização, elas são feitas aleatoriamente, como pede o rap. O rap ele é um tipo de poesia muito livre, tá? Uma expressão própria do rap. Ele requer muita liberdade. Então as rimas são do mesmo jeito. Elas não têm aquele negócio certinho. É na liberdade como o eu lírico, como o escritor, o compositor sentir a vontade de fazer. A letra C. Como o rap organiza os versos na parte da lista de profissões para formar rima com a palavra super trabalhador? Então, para formar a rima com a palavra super trabalhador, ele termina aí os versos, o nome das profissões, todas terminadas no sufixo OR, para ficar também no final o, para poder rimar com super trabalhador. Letra D, que efeitos sonoros o recurso da rima produz no rap? A rima, ela possibilita produzir um ritmo e uma melodia aos versos do rap. E a letra E, além da rima, qual outro recurso sonoro pode ser percebido nesse rap? A acentuação da palavra-chave super trabalhador, tá? Que ele dá uma acentuação maior na palavra. Ele diz assim, eu sou um super trabalhador. Então ele bota aquela acentuação no P e o trabalhador, tá? Para sair ela um nome um pouco mais forte. Certo, pessoal? Então, hoje nós vamos estudar sobre próclise, ênclise e mesóclise, tá? Próclise, ênclise e mesóclise são as diferentes posições que os pronomes oblíquos átonos podem ocupar em uma oração. Como que a gente vai utilizar os pronomes oblíquos átonos dentro de uma oração, tá? Então, normalmente o pronome oblíquo átono, ele vai ficar como próclise, como ênclise ou como mesóclise. Na próclise, quando o pronome oblíquo, ele é colocado antes do verbo, tá? Lembre-se, próclise vem antes do verbo. Exemplo, me colocaram na fila de espera. Olha aí o pronomezinho antes do verbo colocar. A ênclise é quando o pronome é colocado depois do verbo. Exemplo, sentou-se imediatamente quando o professor entrou. Vem o verbo sentar e o pronomezinho no final. Tá? E a mesóclise é quando o pronome oblíquo é colocado entre o radical e a sua desinência verbal, onde marca o tempo futuro do presente e do pretérito. Realizar-se-á
uma conferência para discutir melhor sobre o assunto. Então, nós temos aí o verbo realizar, o pronome se e o a, que é o marcador de tempo do presente, futuro do presente, tá? Quer dizer que ainda vai se realizar. Realizar-se-á uma conferência para discutir melhor sobre o assunto. Certo, então vamos começar estudando sobre a próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo ato, né, posicionado antes do verbo. Quando que é recomendado? Com palavras negativas, não, nunca, jamais, ninguém, entre outras. Exemplo, se a pessoa não se conhece, aí tem o resto da frase. Se a pessoa não se conhece. A outra, meus pais nunca me pressionaram a escolher uma profissão. Então, nós temos aí a palavra negativa, né, não ou nunca, e o pronome depois, no se, tá? O pronome depois da palavra negativa, tá? E antes do verbo conhecer, antes do verbo pressionar. Ok. Pronome relativo, que, onde, quem, cuja. A gente utiliza a próclise nos pronomes relativos. Exemplo, o aluno que ele desrespeitou foi para a diretoria. Então, nós temos aí o pronome relativo que, o verbo desrespeitar, e o pronome foi colocado antes do verbo, ok? Depois do pronome relativo. Com pronomes indefinidos, tudo, nada, alguém, cada, todos, muito, entre outros. Exemplo, alguém me diz o que está acontecendo aqui. Alguém é o pronome indefinido, tem o diz aí que é do verbo dizer, e o pronome ficou depois do pronome definido e antes do verbo. Ele é utilizado também a próclise em advérbios, já, sempre, aqui, bem, hoje, ontem, entre outros. Exemplo, hoje o vi regando as flores. Hoje é um advérbio de tempo. Vi é o verbo ver e vem o pronome oblíquo ato no o, que ele está aí antes do verbo e depois do advérbio. Continuando com o uso da próclise. A próclise também é utilizada em conjunções subordinativas, porque quando se comemora entre outros. No exemplo, quando nos deparamos para enfrentar as pressões, tá? Quando nos preparamos para enfrentar as pressões. Então, nós temos aí a conjunção subordinativa quando, o verbo preparar, que está como preparamos, e o pronome oblíquo, que está aí o nos, tá? Antes do verbo. Tem também no uso de preposição em, da preposição em, mais o gerúndio. Ando, endo, indo. Em se tratando de escolhas futuras, então nós temos a preposição em, aí depois vem o pronome oblíquo e o verbo tratar no gerúndio, tratando. Usamos a próclise também nas orações que expressam desejo. Deus te proteja. Então, é um desejo, tá? Então, a gente utiliza uma próclise, que é o pronome antes do verbo. E utilizamos a próclise também nas frases exclamativas e interrogativas. Exemplo, quem pode nos ajudar a recolher o lixo? Não me incomode, tá? Então, nós temos aí a frase interrogativa e temos uma exclamativa, onde o nos, o pronome nos e o pronome me foi utilizado antes do verbo. No caso, foi feita aí uma próclise. Certo, meu povo? A ínclise é quando o pronome oblíquo átono é posicionado depois do verbo, tá? Então, como que ele é utilizado? Sempre que houver alguma pausa. Uma vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, tá? Exemplo. Bem vê-se que você é inteligente. Então, nós tivemos aí uma vírgula, bem, aí vem a vírgulazinha que é a pausa, o verbo ver e o pronome se. Bem vê-se que você é inteligente. Quando as orações, ela também é utilizada quando as orações vierem reduzidas de gerúndio ou infinitivo, tá? Lembrar, comer, mostrar. Infinitivo, ando, endo, indo, ok? Vamos ver como fica. É preciso mostrar-lhe o caminho certo. Olha aí, nós temos aí uma oração reduzida no gerúndio e o pronome ele vem aí como uma ênclise no final do verbo. Fiquei apreensivo, lembrando-se das sugestões apresentadas, tá? O verbo aí tá no infinitivo.
Um no infinitivo, outro no gerúndio, ok. Vamos para o verbo no imperativo, tá? Preocupa-te com teu futuro. Quando o verbo for no imperativo, aquele que dá uma ordem, uma sugestão, algo do tipo, aí ele coloca também-se uma ênclise, tá? Coloca o pronome no final do verbo. E no início dos períodos, quando a oração foi iniciada por verbo, deixe-me decidir o meu futuro, dê-me apoio em minhas escolhas. Certo, gente? Então vamos ver a mesóclise. Eu já disse o meio, ela vem no meio do verbo, tá? A mesóclise ocorre quando o pronome oblíquo ele é colocado entre o radical e a desinência verbal, que marca o tempo futuro do presente e do pretérito. Embora pouquíssimo utilizada, ela realmente é pouco utilizada, tá? Embora pouquíssimo utilizada, atualmente a mesóclise ela é recomendada quando o verbo estiver flexionado nos futuros do presente e do pretérito e não vier precedido por qualquer palavra atratora de pronomes átomos. Exemplo: ajudar-nos-ia se falasse um pouco mais baixo. Então, ele iria nos ajudar se falasse um pouco mais baixo. Então, ajudar-nos-ia se falasse um pouco mais baixo. Então, tem o prefixo ajudar, aí vem o pronome nos e vem aí a sua desinência verbal, tá? O ia. Então, ajudar-nos-ia, permitir-lhes-ei mais uma taça de vinho. Seria a mesma coisa de permitir-eles mais uma taça de vinho. Permitir-lhes-ei mais uma taça de vinho. Certo, então vamos estudar mais um pouquinho da colocação pronominal em locuções verbais. Ah, tio, o que é mesmo a locução verbal? Quando a gente tem mais de um verbo junto. Então, tem 2, 3, 4, 5 verbos, nós temos locução verbal. Eles estando juntos ali na mesma oração, tá? Juntinhos, um do lado do outro, tá? Então, a colocação do pronome nas locuções verbais, ela vai poder vir antes, depois ou entre os dois verbos quando for locução verbal, tá? Aí, quando que eu vou fazer isso? Quando o verbo for no infinitivo, tá? Ou seja, é cantar, comer, partir, terminar o AR, IR, R, tá? OR. A gente vai poder utilizar dessa forma aí, ó. O jovem deve preocupar-se com o futuro profissional. Olha aí a locução verbal deve, do verbo dever, e preocupar, o verbo preocupar, tá? Então, temos dois verbos juntos, temos uma locução verbal. O verbo, ele está no infinitivo, terminando com AR, e o pronome, ele veio aí depois do último verbo, tá? E nós temos o outro modo. O jovem deve se preocupar com o futuro profissional. Olha aí, o pronome já veio no meio dos dois verbos, do verbo dever e do verbo preocupar. Quando o verbo estiver no gerúndio, quando é no gerúndio, terminando em ando, endo, indo, tá? Comendo, partindo, sorrindo, cantando, tá? Então, quando o verbo estiver no gerúndio, a gente utiliza dessa forma. O mercado de trabalho está acalmando-se. Olha aí, foi utilizada no final da locução verbal. A locução verbal aí nós temos os dois verbos, o verbo estar e o verbo acalmar, tá? Está acalmando. Ou podemos usar o mercado de trabalho está se acalmando. Aí nós utilizamos entre os dois verbos. O pronome, ainda tem mais uma partezinha aqui, gente. O pronome, ele pode vir antes ou entre os verbos, quando a locução verbal for com o verbo no particípio, terminado em ado, em ido, tá? Eu tenho me poupado de preocupar com o que está por vir. Olha, nós temos aí o verbo ter e o verbo poupar, tá? Uma locução verbal. O pronome veio no meio dos dois. Tenho me poupado. O outro, eu me tenho poupado de preocupar com o que está por vir. Aí ele já veio antes da locução verbal. Então, gente, estudem direitinho o conteúdo, tá? O conteúdo tá aí na página 225, 226 e 227. Depois de estudar melhor o conteúdo,
vocês vão responder o quarto e o quinto. Aí ele começa bem na página 226, vai para a página 227 e termina na página 228. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!